a informação de que um pré-acordo ali, um texto, um esboço de um texto para um cessar-fogo está em andamento entre as forças, entre representantes da Ucrânia e também da Rússia, nessas negociações que têm ocorrido entre as duas partes, com envolvimento também dos Estados Unidos, mas ao que tudo indica, parece tudo muito incipiente ainda. Os bombardeios continuam, as provocações continuam, inclusive com os Estados Unidos anunciando mais um repasse de verbas em armamentos que serão enviados para a Ucrânia. Duro o pessoal falar de paz, hein? Demora demais, né, Cris, essa negociação. É claro que a gente queria que o cessar-fogo fosse ontem, mas tem ali, os negociadores fizeram esse encontro, no último encontro discutiram cerca de 15 pontos, que são 15 itens que o jornal Financial Times adiantou. Esses 15 itens passam por questões muito importantes e que dificilmente os lados vão abrir mão. Então, é um acordo colocado, mas que tem muita dificuldade de avançar, porque pega no calcanhar de Aquiles dos dois lados. Então, vamos lá. Primeiro, fundamental para a Rússia é que a Ucrânia desista de entrar na OTAN. E essa desistência, ponto principal, ponto de partida. Mas essa desistência já tinha sido sinalizada por Zelensky em outro momento, porque ele não conseguiria entrar para a OTAN, né? Então, assim, ok, vamos lá. A Aliança Militar do Atlântico Norte, a Ucrânia fora da OTAN. Outra questão que a Rússia impõe é não acolher bases militares ou armas estrangeiras em território ucraniano. Você vai ver, Cris, que parece uma lista só da Rússia, tá? Parece que quem escreveu o acordo foi a Rússia. Mas vamos em frente. Depois, a Rússia pelo menos aceita que os ucranianos mantenham suas forças armadas. Que vantagem. Mas também aceita, e isso é difícil deles aceitarem efetivamente, mas está colocado nessa negociação, uma liberação para que a Ucrânia mantenha a proteção de aliados dos Estados Unidos, do Reino Unido, da Turquia. Aí, assim, não é a OTAN. É ter o apoio, como tem recebido o apoio do Ocidente, um apoio mais simbólico, né? Mas a Ucrânia surpreendeu nesse período, nesses mais de 20 dias de guerra, né, na capacidade de resistência e de unificar um apoio internacional de maneira muito rápida e muito complexa, né? O Ocidente está do lado da Ucrânia, eles conseguem, inclusive, todos os dias as informações estão chegando muito mais por parte da Ucrânia do que por parte da Rússia. Então, a guerra da informação, a Ucrânia está vencendo. E a guerra da estratégia, eu conversei mais cedo com o professor de Relações Internacionais, o Carlos Poggio, e da FAPESP, aqui de São Paulo, também, e ele acha que, na opinião dele, a Rússia perde neste momento, porque não consegue ter uma estratégia de ataque tão eficaz no corpo a corpo, só está conseguindo avançar com bombardeios, e a guerra da informação está sendo vencida pela Ucrânia, com certeza, e que, para ele, nesse momento, mesmo que as questões tenham sido colocadas em um acordo que está em debate, esse acordo ainda é muito longe do cessar-fogo efetivamente, né? Mesmo que o desgaste das duas partes seja altíssimo nesse momento. A gente sabe que corredores humanitários não funcionam, que os ataques não foram interrompidos, que está difícil de fazer uma negociação no meio de tanto barulho e de tanta fumaça. Mas, e com tantos civis sofrendo a violência dessa guerra. Mas vamos seguir com os termos do acordo. Então, a proteção de aliados seria mantida para Estados Unidos, Reino Unido e Turquia apoiando a Ucrânia. Na parte dos russos, tem uma menção ao fato do idioma russo ter respeito em território ucraniano. E aí a gente lembra que essa era uma das exigências do Kremlin, né? A Rússia tem um discurso de que isso é uma operação militar para proteger os russos que falam russo dentro da Ucrânia. Esse é o argumento que os russos estão usando para fazer essa invasão. Então, tem ali, passa pelo acordo também a garantia de que os russos, quem fala russo vai ser respeitado dentro do território ucraniano. Aí vem, mais difícil, os ucranianos têm que assumir uma postura de neutralidade militar nesse acordo, por esse acordo. E dois maiores obstáculos para o lado ucraniano, que é reconhecer a anexação da Crimeia, que foi em 2014,
e a independência das regiões separatistas na fronteira leste, Donbass. E a Rússia tiraria suas tropas do território ucraniano. Ai, que difícil, né? E seria beneficiada com isso ainda pelo fim das sanções econômicas que estão sufocando a economia russa em vários pontos. O centro de atores centrais que estão ajudando ali nesse acordo de paz também, França, Alemanha, Israel, China, cada um do seu lado, dos seus aliados ali, são países que têm tentado colaborar com este acordo de cessar-fogo, um acordo pela paz. É óbvio que a gente torce para que isso acabe o quanto antes, porque já são mais de 3 milhões de pessoas que simplesmente fugiram sem praticamente levar nada. Fugiram da Ucrânia, tiveram suas vidas destroçadas, deixaram tudo para trás. Muitas sofreram com os ataques no meio do caminho, né? Famílias separadas, porque os homens não podem deixar a Ucrânia, tem que ficar para lutar. Então, é uma situação muito dramática que os ucranianos vivem hoje. E pessoas de vários países, inclusive brasileiros que estavam lá, pessoas que estão lá ainda e que não conseguem fazer contato com seus familiares. Tomara que, por mais distante da realidade de um cessar-fogo que esse acordo seja, que no mínimo ele seja um pequeno primeiro passo, né, Cris? Porque a gente conta os minutos para que essa guerra acabe logo, o quanto antes, para que as pessoas parem de sofrer com essa violência tão descabida em 2022, né? Inconcebível imaginar que tem pessoas sofrendo com uma guerra em 2022, mas... Pois é. Guerra que nessa virada de quarta para quinta-feira, pelo horário de Brasília, meia-noite, completa 3 semanas, desde o anúncio do Vladimir Putin, naquela virada ali do dia 24 de fevereiro, quando ele autorizou essa incursão, né, das tropas russas sobre o território ucraniano. Hoje, Vladimir Putin acusou o Ocidente pela guerra na Ucrânia e acusou o Ocidente de tentar cancelar a Rússia diante de tantos bloqueios, tantas sanções impostas aí nas últimas semanas. Ao mesmo tempo, o Volodymyr Zelensky hoje falou ao Congresso dos Estados Unidos, pediu para que os americanos aumentem as doações de equipamentos militares, também a criação de uma nova aliança de países. Segundo ele, as instituições criadas após a Segunda Guerra Mundial já não são suficientes, isso tem demonstrado também, né, Lana? A ONU tem demonstrado ali um poder limitado de atuação num caso como esse. E a ONU deveria ser protagonista, né? Exatamente, né? Você vê que os negociadores têm uma ação muitíssimo limitada nesse caso, até porque a Rússia se fecha muito a qualquer tipo de comunicação por parte de outros países. O que surpreendeu também o professor com quem eu falei mais cedo, o Carlos Poggio, foi a capacidade do Zelensky de se mostrar um líder, né? Que ele entrou totalmente subestimado no cargo por ser um artista, um cara que era do show business e tal, ator e comediante, e ele tem demonstrado uma capacidade também de unificação, de resistência e de representação do que é a força do povo ucraniano, que tem surpreendido os negociadores, os países que entram até para declarar apoio à Ucrânia e tentar facilitar essa negociação. Quando você viu a adesão no primeiro momento às sanções econômicas foi muito rápida e generalizada. Então, o sufocamento que a Rússia está sofrendo por parte dessas sanções econômicas é inédito. Não tem, praticamente não tem ninguém que declara, abertamente ninguém declara apoio à Rússia, né? Tem apoio, claro, dá para entender que a Rússia recebe apoio de um país ou outro, mas parece sozinha nessa guerra, parece estar lutando contra o planeta quase todo que declarou apoio explícito à Ucrânia, né, Cris? E agora à tarde, depois dessa participação do Zelensky lá no Congresso americano, o Joe Biden anunciou o envio de mais de 800 milhões de dólares em armas antiaéreas, antiblindagem e drones para a Ucrânia. O Joe Biden, que pela primeira vez usou o termo criminoso de guerra para se referir ao Vladimir Putin. Esse termo já tinha sido usado por outros líderes europeus, mas não pelo Biden, que mantinha ali uma certa cautela, pisando em ovos ao abordar o tema Vladimir Putin. Hoje ele foi um pouco mais duro aqui no discurso e acusou o Putin de criminoso de guerra.
mais um passo, mais um capítulo deste conflito lá no leste europeu que a gente continua acompanhando de perto aqui na Rádio Bandeirantes.